Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Caroline Povoleri e você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Na Austrália, cientistas da Universidade de Sydney fizeram uma descoberta que deve reduzir as filas de pacientes em espera por um transplante de córneas. Quem tem as informações é o nosso repórter Anderson Nascimento. Atualmente, são mais de 36 milhões de pessoas no mundo que sofrem de deficiência visual grave, mais conhecida como a cegueira. Só no Brasil, cerca de 1.500.000 pessoas vivem nesta condição física. É o que indicam os dados divulgados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Uma das esperanças para reverter o quadro, para alguns desses casos, é o transplante de córneas. Entretanto, a fila para o procedimento é longa e, de uns tempos para cá, vem enfrentando a escassez de doadores. Hoje, a média de apenas um doador para cada 70 pacientes à espera. Visando o problema, os cientistas da Universidade de Sydney, na Austrália, desenvolveram um estudo de replicação celular feita por bioengenharia, que reproduz essas córneas através de uma impressora 3D. Após anos de pesquisa, os cientistas acreditam que podem reproduzir um número de córneas saudáveis e que ajudaria a abastecer os bancos, reduzindo as filas de espera por transplante. A expectativa dos pesquisadores é que uma única doação possa ser capaz de fornecer tratamento para 30 pessoas. A iniciativa do estudo surgiu em uma viagem, quando o professor Gerard Sutton foi a Myanmar, na Ásia, em 2004, com a intenção de ajudar pessoas com cegueira e treinar cirurgiões para a realização do procedimento de transplante de córneas. No entanto, ao chegar em seu destino, Sutton se deparou com um cenário caótico das filas de espera dos transplantes e tomou a decisão de iniciar os estudos. Com o financiamento do Medical Research Future Fund da Austrália, em valores que ultrapassam a marca de 115 milhões de reais, a Bienco, empresa responsável pela pesquisa, e Sutton acreditam que em 3 ou 4 anos a tecnologia já deve estar disponível para ajudar a curar a cegueira de milhões de pessoas no mundo inteiro. As doenças nas córneas afetam cerca de 23 milhões de pessoas no mundo, em pelo menos um dos olhos. E 5 milhões são afetados nos 2 olhos. Essa é uma esperança para tantos pacientes à espera do transplante. E nós voltamos a falar sobre a dengue, porque aqui em São Paulo a doença já atingiu praticamente todos os distritos da capital. Desde o começo do ano, foram registrados mais de 180 mil casos da dengue. Dos 96 distritos da cidade de São Paulo, 91 enfrentam epidemia de dengue. A situação mais crítica é no Jaraguá, ali entre as zonas norte e oeste, onde há registro de 8.500 casos para 100 mil habitantes. Os únicos distritos que ainda não se enquadram na epidemia são Jardim Paulista, Moema, Saúde, Vila Mariana e a República, aqui onde nós estamos. A capital já concentra quase 1/3 dos pouco mais de 600 mil casos registrados em todo o estado de São Paulo. Até agora, a cidade contabiliza 49 óbitos em decorrência da doença em 2024, segundo informações da Secretaria Estadual da Saúde. A Prefeitura divulgou a ampliação da campanha de vacinação para todos os postos da cidade. O público-alvo são as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade. Aí é importante informar que para receber a vacina, esse menor precisa estar com um adulto responsável e portando o cartão de vacinação, documento de identidade e também comprovante de residência. E essa criança não pode ter sido diagnosticada com dengue nos últimos 6 meses. Até agora, a capital recebeu cerca de 178 mil doses do imunizante do governo federal. Mas para reduzir os casos da doença é preciso também parar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. E nessa luta, cada um precisa fazer sua parte dentro de casa, tampando qualquer reservatório de água, desde os pequenos potes até as piscinas. Além disso, é preciso colocar areia nos pratos de plantas e secar periodicamente qualquer lugar que possa acumular água da chuva.
E mudando de assunto, as condições climáticas adversas têm causado muitos prejuízos para o campo. Ao que tudo indica, o Brasil deve ter uma safra mais baixa neste ano. De acordo com o boletim da Companhia Nacional de Abastecimento, as estimativas são de uma safra de soja 5,2% mais baixa neste ano em relação à safra passada. Como o grão é a principal commodity do agronegócio brasileiro, a quebra da safra deve ter impacto significativo na economia do país, afetando a renda dos trabalhadores, as receitas dos produtores e produto interno bruto. Os agricultores brasileiros devem colher 146,5 milhões de toneladas de soja na safra de 2023-24. O relatório acende um alerta para a economia no curto prazo. A soja é a principal commodity brasileira do agro, responsável por quase metade das 294 milhões de toneladas da safra de grãos. Além disso, o Brasil também é o principal exportador mundial do grão. As perdas são consequências do clima, a falta de chuva no centro-oeste e as tempestades no sul, que atingiram as regiões onde estão os maiores estados produtores da soja. E nos destaques internacionais, os Estados Unidos vetaram o reconhecimento da Palestina como um membro pleno das Nações Unidas. Washington voltou a dizer que não se opõe ao estabelecimento de Estado palestino, mas que este deve resultar de negociações diretas com Israel. O projeto de resolução apresentado pela Argélia, que recomendava que a Assembleia Geral admitisse o Estado palestino como integrante das Nações Unidas, teve 12 votos a favor, 1 contra e 2 abstenções no Conselho de Segurança, com Washington utilizando seu poder de veto. A autoridade palestina protestou e disse que a política agressiva americana em relação ao povo palestino é um ataque flagrante ao direito internacional e um incitamento à continuação da guerra genocida. Os palestinos têm desde 2012 o status menor de Estado observador não membro. O governo americano argumenta que a ONU não é o lugar para o reconhecimento de um Estado palestino, mas que este deve resultar de um acordo com Israel, que é contra. Washington também diz que seria forçado pela lei americana a cortar o financiamento às Nações Unidas caso a adesão da Palestina ocorresse sem este acordo bilateral. Para que um Estado se torne membro de pleno direito da ONU, a iniciativa deve primeiro ser recomendada pelo Conselho de Segurança, onde deve haver pelo menos 9 votos a favor de um total de 15 e nenhum veto. Depois é preciso o apoio de uma maioria de 2/3 da Assembleia Geral, composta por 193 países, dos quais cerca de 140 reconhecem a Palestina como um Estado. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, aumentou a projeção de crescimento do Brasil em 2024 para 2,2%. Se confirmar, o Brasil passará da 9ª para a 8ª posição no ranking das maiores economias do mundo. O aumento das tensões no Oriente Médio, depois que o Irã lançou drones e mísseis em direção a Israel, pode atrasar o objetivo de conter a inflação no mundo. A afirmação é do economista-chefe do Fundo Monetário Internacional. Uma das coisas que poderia inviabilizar esse caminho rumo à desinflação seria alguma perturbação nos preços do petróleo, ou nos preços da energia, ou no preço das matérias-primas, ou algum ponto de estrangulamento geopolítico. Segundo o fundo, a economia global crescerá 3,2% este ano e o mesmo valor no próximo. A previsão é de melhora nos países desenvolvidos, como Estados Unidos, e nos mercados em desenvolvimento, como Índia e Brasil. Os Estados Unidos, que deve crescer 2,7% este ano, contra 2,1% previstos há 3 meses. Ainda de acordo com a FMI, a economia do Brasil deve crescer em 2024 e 2025, mais do que o projetado no início do ano. A estimativa agora é que a economia brasileira vai expandir 2,2% em 2024, um aumento de 0,5 ponto percentual em relação à previsão feita em janeiro. As previsões para a China não mudaram, com um crescimento de 4,6% esperado para este ano, um sinal de que continua a desaceleração da economia do país asiático. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e te convido a ficar ligado na nossa programação. Até mais!